Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer a ministração do coração de Deus para o seu coração nessa noite de quarta-feira, quando vamos mais uma vez estudar a palavra do Senhor, que com certeza tem algo bendito, novo, santo, agradável ao nosso coração. E hoje eu quero falar de um problema que temos enfrentado, principalmente nesse tempo de pandemia, é exatamente a ansiedade. A ansiedade tem sido um grande problema que tem arrancado paz, alegria de muitas pessoas, tem trazido sofrimento, tristeza e, consequentemente, grande peso na vida da igreja, na vida da família, na vida das pessoas. Eu quero pensar, talvez aqui em alguns minutos, tentar trazer ao seu coração, não uma fórmula mágica que vai resolver todos os seus problemas, mas com certeza alguma coisa que vai desafiar o seu coração, abençoar você, para que você saia dessa situação. Eu gostaria de compartilhar um texto de Filipenses, no capítulo 4, do versículo de 1 a 9, quando a palavra do Senhor diz assim: portanto, meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Querido Deus, nós te agradecemos, nós louvamos o teu bendito nome. Nós louvamos a ti, ó Deus, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas, é o Deus que governa e está acima de todas as coisas. Por isso, Pai, pedimos a ministração do coração do Senhor para o nosso coração aqui nesta noite de quarta-feira. Que possamos, Deus, entender que o Senhor governa, dirige, tem um propósito em todas as coisas. Arranca de nós, Deus, esse mal, esse problema que é a ansiedade. Faça isso, Deus, por amor de ti, no nome bendito de Jesus Cristo, Senhor da igreja. Amém. Talvez você já tenha dado esse grito dizendo assim: o que eu mais quero na vida é paz. É paz. Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede a qualquer compreensão, que excede a qualquer entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus. E no final do verso 9 ele diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A paz de Deus e o Deus da paz. Parece que é muito igual isso aí, mas não é. A paz de Deus é a paz que Deus sente, a paz que Deus tem, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, a paz que Deus traz ao seu coração, à sua vida, é que vai fazer isso. Meu querido, a gente sabe que este século tem sido conhecido como o século da ansiedade. E estudiosos estão a cada dia mais estudando o comportamento humano e têm percebido o nível crescente de preocupação. A despeito dos inventos tecnológicos,
a despeito daquilo que tem facilitado a nossa vida, tem encurtado as distâncias, tem trazido, de certa forma, uma aproximação uns dos outros, tem reduzido o tempo, diminuído as distâncias, tem incrementado, de certa forma, a comunicação. Isso talvez tenha trazido algum conforto à nossa vida, mas não tem trazido tranquilidade de espírito. Essa nossa geração é conhecida como a geração ansiosa. É a geração do mimimi também. É a geração que qualquer coisa, as pessoas se ofendem, as pessoas, hoje eu estou aqui, eu preciso ter muito cuidado com o que eu vou falar, porque senão um monte de gente vai sair machucada. A nossa geração, a geração de hoje, ela está muito preocupada com o bem-estar, com o conforto. E a gente vê toda hora na internet, antigamente os caminhoneiros tinham um bom caminhão com um bom motor, uma cabinezinha ali que ele se alojava mais ou menos ali. Hoje os caminhões, as carretas, ontem eu vi um vídeo de uma carreta que antes da carga, ali no cavalo, tem um trailer, uma mini casa. Quando agora, quem tem dinheiro e pode comprar uma carreta daquela, ele vai ter todo o conforto para fazer as suas viagens. E eu acho isso legal. Isso é muito legal, isso é muito importante. Só que a preocupação antes era levar a carga. Hoje é levar a carga, mas também cuidar do bem-estar do motorista. Beleza, legal. Isso talvez traria muita alegria, muita paz, muito sossego a muita gente. Os caminhões melhoraram, a comunicação tem melhorado, as distâncias estão se encurtando, mas a cada dia nós estamos vendo aumentar o nível de ansiedade. As contas aumentaram absurdamente. Antes você se preocupava em manter a sua família, em comprar roupa, alimento, ter a sua moradia e levar a vida, talvez, alguns estudos, algumas coisas assim, não tem... essa é a geração do passado. A nossa geração, hoje ela preocupa com a hipoteca da casa, com o aluguel, que talvez a pessoa pague, com o condomínio, precisa de cuidar da segurança, precisa de, hoje qualquer lugar que você chega, você tem que colocar vigia nos seus carros, né? Se você quer uma qualidade boa no seu ensino para os seus filhos, você tem que pagar mensalidade escolar, você paga água, você paga luz, você paga telefone, você paga contas absurdas de internet, celular, você tem que ter um bom computador, você precisa pensar no futuro com a sua providência privada, você precisa pensar no presente com um seguro de vida, aí você tem IPTU, IPVA, e você tem um monte de coisa, plano de saúde, plano odontológico, para você se preocupar. Aí vem uma crise como nós estamos passando agora, aí vem o desemprego. Eu não sei se você sabe, a palavra lar vem de uma palavra antiga, lareira, quando as famílias se juntavam nas suas casas, em volta dos fogões a lenha, para conversa, para os casos, para os causos, para cantar, para louvar, para contar aquelas mentiras que os nossos avós contavam de assombração, e as famílias se reuniam ali. Hoje as famílias, quando se reúnem em frente a um televisor, quando se reúnem, no mais, cada um no seu quarto, com a sua internet, com o seu celular, e nós estamos perdendo muito para a geração passada. Aí a gente liga a televisão quase que sangra, é violência, é morte, é situação, parece que a única coisa boa nos telejornais é dar notícia ruim, é dar notícia péssima na economia, na saúde, na educação. Aí a gente, fora aqueles que ainda ficam nesses programas da tarde, vendo as tragédias que acontecem em Belo Horizonte, São Paulo, aquelas tragédias, desses jornais sensacionalistas, que eu não preciso enxergar,
mas eu trago para dentro da minha casa e fico vendo fulano que foi queimado, fulano que foi estuprado, o outro que matou, o outro que queimou, o outro que prendeu, o outro que fez isso, que assaltou, que deu um tiro na cabeça. Aí eu trago para a minha vida uma carga emocional muito grande, que eu não consigo resolver nem os meus problemas, e eu tento saber dos problemas dos outros. Uma coisa que nós nunca ouvimos, eu tenho 50 anos, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha infância, é de estresse. Eu não conhecia essa palavra. Depressão, nós não conhecíamos essa palavra. Um dia desse, eu estava vendo a foto de um amigo, a turma toda, e a gente considerava aquele menininho, aquele rapaz gordo. E olha, eu vou te falar, se naquela época que nós o considerava gordo, ele é magro hoje. Ele é magro. Porque a nossa geração, lá atrás, um dia desse eu estava ali no poço, no rio aqui, um rio lindo que tem aqui na nossa cidade, vendo os meninos tomarem banho. E tinha 4 criancinhas. Não estou criticando, eu também estou gordinho. Mas 4 criancinhas, 4 meninos, 10 anos, 11 anos, todos obesos. Na minha época, a gente cuidava de ficar jogando bolinha de gude, futebol, pipa, correr, pique, era um vai e vem, subir no pasto, pegava canoa de coqueiro, subia no pasto, escorregava nas canoas de coqueiro. Na minha cidade havia uma rua íngreme que dava lá no campo. A gente pegava tábua, molhava e botava ela no sol para ela dar aquela empenada. Nós passávamos abacate naquelas tábuas e subia e descia igual um doido. Hoje isso é inadmissível na cabeça de alguns pais, na cabeça de algumas crianças. Hoje, para andar de bicicleta era um evento para nós, era para ir para lugar tal, para jogar futebol, andar de bicicleta era um momento agradável, era uma condução. Hoje se tornou, me perdoe, andar de bicicleta você virou escravo do Strava. Você tem que cumprir tantas horas em tantos minutos, tanto isso, da distância tal. Você tem que se equipar, senão você está fora. Meu irmão, eu não estou criticando quem faz isso, não. Mas eu estou querendo dizer que esse século trouxe um monte de coisa chata. E isso tem trazido ao coração da gente muito estresse, muita ansiedade. O que é ansiedade? Segundo o dicionário Aurélio, é um estado efetivo em que há sentimento de insegurança. E o que as pessoas mais têm hoje é exatamente esse sentimento de insegurança. Por quê? Você não sabe do seu futuro, você tem medo do que possa acontecer com seus filhos, você tem medo do que possa acontecer com seus netos, você tem medo do que vai acontecer com a economia do país, você tem medo o que vai acontecer no nosso mundo após essa pandemia. E isso tem trazido ansiedade. Mas eu vou te falar, de acordo com a palavra de Deus, eu quero passear um pouquinho na palavra de Deus. A gente percebe que a ansiedade é um mal que não tem sentido, que não tem porquê. A ansiedade, ela é inútil. A ansiedade é uma coisa, de acordo com a palavra de Deus, ela é pecaminosa. Jesus Cristo, o Senhor Jesus, naquele bendito, maravilhoso sermão da montanha, ele começa assim: ninguém pode servir, capítulo 6, verso 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Podeis servir a Deus e às riquezas? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário?
Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aqui, hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, porventura, vós vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não está dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Não fica preocupado. Quanto que você vai comer, se você vai ter o que vestir. A vida vale mais do que o alimento, o corpo vale mais do que as vestes. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Então, a ansiedade é um negócio inútil. É inútil. Não adianta você se preocupar com o amanhã, se preocupar com a sua vida, com a sua história. Eu gosto muito desse exemplo quando Jesus fala das aves. Das aves. Você nunca viu uma ave com um bornalzinho guardando as coisas, ou com uma despensa guardando as coisas. As aves, elas têm o dia de amanhã. Olha para as aves, é o que Jesus está dizendo aqui. Elas não guardam em celeiros. Contudo, o vosso Pai sustenta, cuida de cada uma delas. E Ele está dizendo assim, vocês não valem mais do que as aves? As aves são lindas, né? A gente olha pássaros aí maravilhosos, lindos, a sua plumagem perfeita, o seu canto perfeito. Porque Deus cuida. Deus cuida com regularidade. Deus dá o maná todo dia a ela. Todos os dias. Aí a preocupação aí o próprio Jesus diz assim, do que está adiantando essa ansiedade sua? Você pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Um côvado, 46, vamos colocar meio metro, vou arredondar aqui. Medida de um côvado. Eu traduzo isso da seguinte forma. Um pequeno passo. Meu amado, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você, é que a ansiedade não vai fazer com que eu acrescente um passo a mais na minha vida. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu preciso entender que a ansiedade leva a pessoa a um desgaste emocional, físico, exagerado. E Jesus conclui essa mensagem dizendo assim, basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. É como você tem uma montanha de areia para carregar no seu caminhãozinho. E você coloca a carga de hoje. Aí você leva. Mas você coloca dentro do seu caminhãozinho a carga de ontem. E você coloca dentro do seu caminhãozinho a carga de amanhã. Sabe o que vai acontecer com você e o seu caminhãozinho? Eles vão fundir, eles vão quebrar. Não adianta, cada dia uma carga nova. Já basta cada dia o seu próprio mal, não estou te amaldiçoando não. Mas essa é uma realidade que precisamos enxergar hoje na nossa vida. Para de você achar que preocupando com amanhã, sofrendo com amanhã, acordando altas horas na madrugada, pensando assim, como que vai ser minha vida amanhã? Deixa o dia amanhecer, deixa o banco abrir, deixa o hospital abrir, deixa alguma coisa acontecer para resolver os seus problemas. Quando o salmista diz assim, que a ansiedade leva a um desgaste físico, emocional, e de forma exagerada, o salmista no Salmo 127 diz assim, o que adianta? Repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem.
Aí você pode pensar assim, então tá fácil, então eu vou dormir. Não, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A ansiedade também, querido, quando Jesus diz assim, não andeis ansiosos, Paulo diz assim lá em Filipenses 4, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. O que Paulo está dizendo para mim é que a oração é um instrumento que Deus usa para abençoar, para fortalecer o seu coração. Talvez você vai ficar profundamente decepcionado comigo no que eu vou te dizer aqui. A oração não muda a opinião de Deus. Deus é imutável. A oração muda o meu coração, muda a minha vida. Então ore, clame, peça, fale com o Senhor. Daniel, quando estava passando por um dos maiores problemas da sua vida, ele estava longe da sua terra, ele tinha sido levado para uma terra distante, um povo distante, uma cultura distante, mas Deus o honrara, Deus estava fazendo com que ele se tornasse grande, e a palavra do Senhor diz, e isso fez com que ele fosse lançado na cova dos leões. O Senhor Daniel, ele já era idoso, o Senhor Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, como era costume, normalmente ele fazia, virado para Jerusalém, ele falava, Deus, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é a minha segurança. Ele falava com Deus, sabe, meu irmão? É isso que a gente precisa aprender. Na hora do problema, às vezes nós contamos o nosso problema para todo mundo. Às vezes as pessoas têm feito do Instagram, do Facebook, das redes sociais, o seu divã. Aí coloca lá assim, fulano me magoou. Aí o outro fala, será que fui eu? Será que fui eu? Será que fui eu? Meu amado, acorda para a vida. Em vez de você ficar falando dos seus problemas para A, para B, ou derramando em rede social, fala com Deus. Coloque diante de Deus, fala, Deus, eu não suporto essa dor, Deus, eu não tenho conseguido vencer essa dor da minha alma, do meu coração, Senhor, cuida, compra a minha história. É isso que Deus faz, meu amado. Quando Senaqueribe foi invadir Judá, a palavra do Senhor diz que Ezequias, ele falou, Senhor, ele está afrontando o Senhor. Ele está afrontando eu sou pequeno. Eu não consigo nada, eu não posso nada. Mas é o Senhor. É o Senhor. Ele tem aquela conversa com Isaías, ele fala, Isaías, o negócio está ruim. Você sabe, conhece bem aquela história. O Senhor manda numa noite, no arraial da Síria, um anjo. E o anjo feriu no arraial da Síria 185 mil homens. Sabe, meu irmão, não estou falando que Deus vai mandar anjo para matar os seus inimigos, não, tá? Mas eu estou falando para você que o Senhor resolve os seus problemas. Ele cura a sua dor, Ele cura a dor da sua alma, mas você precisa reconhecer que em você não há poder. Às vezes as pessoas estão achando que tem solução naquilo que você conquistou ao longo da vida, solução naquilo que você é, solução no seu diploma, solução na sua capacidade. Meu amado, você não tem solução para nada. O coração que coloca-se em oração, ele com certeza, ele vai entender o propósito de Deus. Mas tem uma outra verdade, para a gente vencer a ansiedade, é a gratidão. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, isso pela súplica, com ações de graças. Meu amado, a Bíblia diz que grande fonte de lucro é piedade com contentamento. Quando a pessoa entende essas duas coisas, com certeza ela tem uma vida melhor, ela é mais feliz. Piedade, ser bom, viver uma vida piedosa e contentamento.
contentamento. Quando você estar contente com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com aquilo que você conquistou ao longo da sua vida. Gratidão. Eu te falo, você tem sido grato por aquilo que você tem, por aquilo que você é, por aquilo que Deus te deu. Amados, hoje a sociedade, por favor, em nome de Jesus, entenda só o que eu vou dizer. Hoje a sociedade ela está vivendo o tal do escapismo. Você já deve ter ouvido essa palavra algumas vezes ou lido. As pessoas estão atrás de remédio. Remédio. Claro, existe remédio. Por exemplo, o Brasil é um dos maiores consumidores desses calmantes, né? Rivotril, esses outros aí. Dizem que no Brasil se consome 56 milhões de caixas de remédio por ano, desses soníferos aí. É aquela história, né? Eu não estou falando para você não tomar, eu não estou falando se você tem um problema sério, se o médico te indicou, você tome, tá? Mas eu estou falando para aquelas pessoas que têm o seu Rivotril. E tomara que você entenda isso de forma bem prática para a sua vida. O seu Rivotril próprio. Aquelas pessoas que passam 2, 3, 4 horas na academia para morrer de cansado ou cansada e chegar em casa, dormir, para esquecer os problemas. Aquelas famílias que, ao invés de tratarem os seus problemas, vão viajar, agora não pode, né? Mas vão viajar, né? Vão viajar, faz bem, aí os problemas, só que os problemas viajam juntos. Aquelas pessoas que o Rivotril encomendaram um X tudo que mal cabe dentro da pessoa e come uma pizza e come e tenta solucionar os seus problemas na comida. Sabe, meu irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando fala ter um coração agradecido, é você enxergar verdadeiramente o que você é. O que você tem? Parar o mito da grama mais verde, né, como tem um livro, achar que bom é a vida do outro, boa é a esposa do outro, bom é o marido da outra, bom é o carro do outro, bom é a vida que o outro tem. Meu querido, seja grato ao Senhor. Uma das coisas que mais magoou o coração de Deus com o povo de Israel foi exatamente isso. Israel parece que não reconhecia aquilo que o Senhor fez, que o Senhor sustentou 40 anos no deserto, que o Senhor abriu o mar, que o Senhor fez cair comida, que o Senhor trouxe codornizes, que o Senhor desbaratou reinos, e Israel parece que não tinha o coração agradecido. E isso, queridos, hoje traz ainda a mim e a você grandes preocupações. Sabe por quê? Porque às vezes não enxergamos os grandes feitos do Senhor. Meu maior problema hoje é aquele emprego que eu sonhei tanto, que eu clamei tanto, que eu pedi tanto. Meu maior problema hoje é morar naquela cidade que eu tanto quis morar. O meu maior problema hoje é ter uma condição financeira que faz com que a minha família viva bem. Sabe, meu irmão? Parece que não tem solução para o seu problema e tem trazido ansiedade. Sabe o problema do escapismo também? Tem sido as igrejas. Talvez você vai me criticar duramente pelo que eu vou falar aqui. A religião tem sido o escapismo de muita gente. É o Rivotril da alma. É o Rivotril da consciência. O pastor tem que agradar. Você tem que vir aqui e eu trazer uma palavra positiva para você. Eu coloco uma musiquinha ali no fundo e eu falo assim: você é vencedor e você precisa sair daqui vencedor. Saia daqui com o seu coração. Aí você derrama a sua alma e você fala. Aí você toma aquele Rivotril. Aí chega segunda-feira, terça-feira, você precisa de outro. E a religião tem sido isso.
Não tem comprometimento, não tem fidelidade, não tem honra a Deus. É um momento, não estou criticando ninguém não, meu amado. Mas é aquele momento em que você toma o seu Rivotril espiritual. Aí ele serve para uma noite de descanso, mas no outro dia a carga está nos seus ombros do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A gente precisa arrependimento. A gente precisa obedecer. Deus falou ao povo de Israel muito tempo. Deus clamou ao povo, Deus reclamou com aquele povo o pecado, a infidelidade daquele povo. Aí Deus mandou os babilônicos. Aí Deus mandou os caldeus. Aí Deus trouxe o exílio. Deus trouxe a humilhação. Aquilo que era seguridade, que era força, que era... se transforma em nada. 70 anos no cativeiro, sabe, meu amado? O Senhor diz assim: lembra-te dessas coisas, ó Jacó. Lembra-te dessas coisas, ó meu irmão. A saída para nós hoje não é outra, a não ser recordar, reconhecer as misericórdias do Senhor. Como eu disse, essa geração, nós somos beneficiados com muita coisa, né? Você liga para alguém, você manda foto aí para mim, imediatamente a pessoa está recebendo. Não quero não gostei não. Quero sim, tá. Hoje a vida está muito fácil. Só que as pessoas estão se tornando cada vez mais sozinhas. A ansiedade tem trazido as pessoas a um nível insuportável. Quando eu dei o exemplo de um Rivotril, mas tomara que você tenha entendido, eu não estou aqui criticando quem toma remédio ansiolítico para dormir, nada disso. Mas eu estou querendo dizer que às vezes a gente faz dessa sociedade ou da nossa própria vida o nosso Rivotril. Nós tentamos achar um culpado para a nossa dor. É quando você precisa levantar e encarar de frente a sua ansiedade. Fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis. Na sua vida vale muito mais do que o alimento. As suas vestes, o seu corpo vale muito mais do que as suas vestes. A sua vida vale mais do que a sua casa, vale mais do que o seu carro. A sua vida, a sua paz, essa paz que nós lemos aqui, essa paz que excede a toda compreensão, todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o Deus da paz, a paz que Deus sente, a paz de Deus e o Deus da paz. Sabe, meu irmão, é isso que você precisa para a sua vida. Não adianta você tentar viver uma vida correndo atrás de tantas coisas. Salomão disse assim, um grande sábio, né? Eu tive isso, tive aquilo, fiz isso, fiz aquilo outro, e conquistei, tive cantores, tive jardins, palácios, mulheres e mulheres, mas eu percebi que tudo era vaidade, tudo era correr atrás do vento. Eu não estou querendo dizer que a sua vida não é importante, que você tem não é importante, mas há uma linha tênue entre confundir contentamento com comodismo também, né? Tem gente que aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Falei que ia voltar nisso, tem que voltar. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Aí a pessoa fala assim: então eu vou dormir, que Deus vai me dar. Não é isso. Os seus amados, até enquanto você está dormindo, Deus está fazendo a sua lavoura frutificar, Deus está fazendo a sua empresa evoluir, Deus está fazendo os seus sonhos progredirem. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme, mas acorda, porque não adianta repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeaste. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Guarda isso no seu coração. E quando você tem essa percepção, quando você percebe que tudo que você tem, que tudo que você é, tudo que você conquistou, não foi por sua capacidade, você tem um coração grato. E você tem um coração grato. Uma pessoa disse para mim uma vez: pastor, no passado, eu comia angu com taioba, mas eu era feliz. Acorda para a vida. Acorda para a vida. Eu não estou falando que você tem que voltar a comer angu com taioba, que é muito bom. Mas junto com outras coisas, né? Mas tem gente que comendo os maiores manjares,
mas são infelizes. Então, isso, quando você tem um coração grato, você percebe exatamente o que é o Ebenezer. É quando você coloca um memorial na sua história, na sua vida, você levanta um memorial para você. Você ergue o memorial e finca dentro do seu coração. E você diz assim: Ebenezer, porque até aqui me ajudou o Senhor. Foi o Senhor. Tá? Não é aquela alma preguiçosa achando que Deus vai dar tudo, não. A gente precisa ter o coração entendendo. Você precisa de conforto, sim, de um bom carro, de uma casa, de uma história, de uma vida, mas lembre-se, você é muito mais do que isso. Talvez essa ansiedade por conquistas, por adquirir, tem roubado de você a alegria da vida, a alegria da salvação, a alegria das coisas simples. Simples. Conte para você, primeiro, aquilo que Deus fez. Conte para o mundo aquilo que Deus fez. Conte para as pessoas aquilo que Deus fez. Tenha um coração grato. E não viva a ansiosidade. Não viva. Não fique atrás de uma religião para alimentar o seu ego, para satisfazer as suas vontades, para preencher as suas dores. Fala: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha história, na minha vida. Que Deus, meu amado, muito te abençoe. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e na sua história. E nesse tempo tão difícil de pandemia, que você possa dizer assim: eu confio no Senhor. Eu espero no Senhor. Que Deus muito, muito, muito te abençoe. No nome de Jesus. Amém? Deus amado, nós agradecemos por esta vida que ouviu esta mensagem. Que o coração, ó Deus, dessa pessoa possa se voltar para Ti e confiar e esperar unicamente no Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor cuida do lírio, cuida das aves. O Senhor diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um dos lírios. O Senhor diz que as aves não ajuntam em celeiro, não plantam, e o Senhor cuida de cada uma delas. Deus, que essa palavra seja para o meu coração, que seja para o nosso coração, que podemos conquistar sim, Deus, lutar sim, trabalhar sim, mas que possamos entender que tudo vem de Ti, riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo, na Tua mão está o engrandecer e a tudo dá força. É por isso, Deus, que nós te louvamos e te adoramos em Cristo Jesus. Meu amado, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo repouse sobre você, sua casa, sua vida, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe você.